Salve, salve! Estamos no ar! Direita Pode no ar mais uma vez aqui. Que prazer imenso estar com vocês agora, principalmente porque iniciamos aí essa fase de parceria com o Congresso Conservador Brasileiro, CCB USA, e eu estou dando aqui as boas-vindas para vocês. Muito obrigado pela parceria, pela companhia e especialmente o meu... Olá, seja bem-vinda, Bruna Vaz, minha parceira, minha amiga aqui de bancada virtual. Seja bem-vinda, Bruna, tudo bem? Obrigada, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Para você que não nos conhece ainda, vou apresentar rapidamente qual é a nossa intenção aqui. Não vamos falar de político, não vamos falar mal de político nenhum, de jeito algum, né, Bruno? Promete? Promete, né? Já está no Mais ou menos. Não posso prometer o que não vou cumprir, não sou política. Tá bom, tá bom. Mas olha só, de uma forma descontraída, a gente vai trazer aqui análises tanto da parte jurídica, da parte política, da parte da mídia. Vamos meter críticas e vamos meter também elogios quando nós acharmos justos e necessários. Porém, vamos. O nosso. Só vamos destacar aqui que o nosso objetivo não é cair em cima de ninguém específico. Exatamente. É trazer a verdade para todo mundo. Então, inevitavelmente, nós vamos fazer críticas, mas também faremos elogios. Exatamente, mas sempre de uma forma leve, descontraída, trocando ideia com você. Aliás, se você quiser mandar mensagem aqui para a gente, é muito importante esse tipo de parceria. Claro, não preciso nem dizer que você já está em débito com a gente. Se você não meteu o dedo no like, não se inscreveu no canal, já está no erro, tá? Então vamos embora, se inscreve aí no canal, mete o dedão no like, que parceria é isso. A gente manda conteúdo para você e você devolve para a gente, que isso aí ajuda a gente pra caramba. Bruninha, lance é o seguinte, vamos começar com um papo polêmico que rendeu a beça e eu fiz questão de trazer esse papo aqui. São tantos, né? A agenda não para. Mas eu fiz questão de trazer esse papo aqui, até porque a gente está muito próximo da pessoa, da figura que está aí envolvida nessa polêmica da semana passada, que é o Rica Perrone, que se envolveu aí de uma forma errada. Então, para quem não sabe, tanto eu quanto a Bruna somos muito amigos do Rica. Faço questão de destacar isso aqui para depois não falarem, olha, eles estão falando isso porque eles são amigos do Rica. Não, joga claro, joga limpo. Mas a gente conhecendo a personalidade do Rica, conhecendo a figura que ele é, faço questão de trazer aqui o ponto de vista que a gente entende e o que foi completamente distorcido pela mídia. Bruna, você conhece o Rica? Se eu não me engano, você me falou uma vez, acho que desde 2016, né? Mais ou menos. Isso. 2016. Conheci ele nas Olimpíadas. Foram Olimpíadas? Então foi realmente 2016. Quantas vezes você viu o Rica tratando mal, seja entregador, garçom, ou seja, qualquer pessoa que estivesse prestando serviço pra gente? Olha, não lembro. Sim. Até naquele dia que... Teve um dia que eu até... Alguém perguntou, né, como é que ele era. Eu falei que ele era um doce de pessoa. Uhum. Aí ele até brincou, repostou eu story, lembro. Né? Falou, daí você tá exagerando, né? Mas realmente é muito difícil a gente ver assim, o Rica xingando alguém, destratando alguém. Ele é sempre muito simpático, né? Ele não faz jus a essa figura que todo mundo tá tirando aí de radical, que aí entra no combo, né? Bolsonarista, blogueiro bolsonarista, blogueiro bolsonarista. Sendo que ele não é bolsonarista, ele já deixou isso bem claro várias vezes. 150 mil vezes, e pior de tudo, né? Blogueiro, ele é jornalista da melhor qualidade. Tudo bem que hoje em dia chamar de jornalista é quase que uma ofensa, então é melhor que seja blogueiro mesmo. Mas aqui a gente não está aqui para passar pano no Rica, a gente não está aqui para elogiar o nosso amigo, a gente está aqui para trazer os fatos e analisar como que as coisas são tratadas, como que os fatos são debatidos e como principalmente são deturpados. Esse que é o X da questão. O Rica, né, Bruno? O Rica já fez até questão de fazer um vídeo explicando a situação. Acho até que ele vai ficar chateado com a gente estar trazendo esse assunto aqui à tona de novo, porque ele gosta de evitar de polêmica, mas a gente não vai falar do Rica, nós vamos falar da postura de como as coisas são trazidas para o público. E é isso que a gente tá querendo debater aqui. Calhou dele ser o exemplo da vez, né? Exato. Eu acho que não foi por acaso. A gente não tem culpa se você viralizou negativamente, Rica. A gente vai te tirar como exemplo. Vamos tirar proveito de você, Rica Perrone. Não, mas olha só, a gente não quer usar o Rica, a gente quer usar a mídia. Então, é só para a gente tratar aqui. A situação, né? Exatamente. Então, vamos lá. Primeira coisa que
que começou a incendiar essa coisa toda foi da questão do sobe, não sobe, vai até a porta, entrega na portaria. Gente, Bruna, traz a tua opinião. Em que momento o Rica foi defensor da teoria de que tem que ir, tem que subir, em que momento ele foi grosseiro acusando o rapaz lá de ser seu serviçal, por exemplo? Na verdade, a discussão, né, nem foi por causa disso. O xingamento, o episódio lá, né, de jogar comida no cara, que também não foi assim, como ele depois explicou no podcast. Não, pois como foi uma forma agressiva, como foi uma forma e na verdade, ofensiva. Não foi dessa maneira, né? Foi mais o que eu até esperava dele, ó, aqui eu não quero mais, acabou, mas isso não aconteceu porque o cara não queria subir, e o Rica fazia questão dele subir, né? Aí até depois rolaram algumas fotos sobre a regra, que na verdade é o entregador, né? Não necessariamente precisa subir, mas se ele quis subir, ok. Né? Aqui no Rio, inclusive, é comum. É normal, normalíssimo isso aqui, todo mundo só. E aí eu vou inverter a jogada, daqui a pouquinho eu vou inverter a chave e você vai compreender aonde eu quero chegar e você vai entender. E eu quero abordar bastante essa parte jurídica, para quem não sabe, a Bruna é advogada, da melhor qualidade, inclusive, recomendo. Segue lá a página dela, lá, a profissional dela lá, que tá sempre passando dicas. A gente vai botar aqui na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar a Bruninha. Vale muito a pena. Mas o lance é o seguinte, Bruna, como a mídia trouxe essa situação, é que é errada. O Rica, no podcast da Vanessa e da Thalita, que são duas pessoas também que eu conheço, já tive a oportunidade, não conheço, não são minhas amigas, mas já tive o prazer de conhecê-las pessoalmente. Em momento algum houve esse debate, eles estavam falando ali de questão de como é que é a prestação de serviço. Ele falou, inclusive, como ele foi atendido, se eu não me engano, na Bahia, ou foi no Nordeste. Eu vi Pois ele estava falando engraçado. Desse detalhe, estava falando disso. Então ele estava falando da questão da prestação de serviços. Obviamente que no segundo o iFood, se você parar para ler a lei, né, Bruno? Aí você pode detalhar melhor. Realmente o entregador não tem obrigação de subir. Mas a partir do momento que ele se nega a subir, o Rica falou: então tá, beleza, pode ir embora. Ele está cometendo algum crime? Ele passou a ser criminoso por fazer isso, Bruno? Não, ele não passou. Não sei se a comida já estava paga, né? Eu não sei era se alfajor, e não era nem comida de estragar, era um alfajor. Então, mas assim, eu não sei se já estava pago pelo aplicativo. Então, não sei se ele teria que necessariamente subir para receber, né? Para pegar o código do telefone. Não, então, porque não estava pago, porque o Rica, o momento da confusão se deu exatamente no momento que o Rica estava passando o cartão. Então, não estava pago. Então, talvez o entregador, de fato, ele quisesse subir, né, para poder receber, que senão ele poderia voltar com alguma quebra contratual, né? Eu não subi, não completei o meu serviço, e pode dar aí que tá. Mas aí que tá. Contratualmente, ele está coberto. Porque ele foi até. Me corrija se eu estiver errado, tá, Bruno? Você é advogado aqui do programa. Ele foi até o ponto de encontro. Quem receberia a sanção, quebra de contrato, no caso, seria o Rica, não? Peraí, olha só, ele pediu o iFood, tá. Aí o cara foi até o ponto que ele entende, né? E pela regra do iFood é o ponto correto para entregar a portaria. E aí o Rica falou, sobe. Ah, não, ele não pode subir. Ah, então deixa para lá. Então, será que ele deixaria para lá, mas ele não ia receber? A comida ia voltar, mas ele também não ia receber, o restaurante também não ia receber. Eu acho que seria diferente se já estivesse pago. E aí ele não quis receber a comida, ok. Agora, tá, vou subir. Mas eu acho que não justifica o que ele fez depois, né? Aí que é o ponto. Aí que é o ponto. O problema é esse, que o cara, se tinha alguma razão, perdeu ali. Exatamente. É isso que eu estava querendo chegar. Porque se ele está coberto juridicamente, vamos falar assim, segundo as regras do aplicativo, ele vai até o ponto de encontro com o cliente deixa de cumprir a parte dele, quem está descumprindo seria o cliente. Mas mesmo assim, tentando viabilizar a negociação, o cara vai e sobe. Ok. Chega lá, distrata, perdeu totalmente o crédito, perdeu totalmente a moral.
Mas voltando a falar o que a gente estava abordando, Bruno, o problema é como isso foi tratado. Né? O debate em si não cabe subir ou não subir. E na mídia, qualquer pessoa, muitas pessoas que eu conheço, que sabem que eu tenho contato com o Rica, me perguntam: vem cá, mas como é que ficou? O cara tem que subir ou não tem que subir? Eu falei: gente, para com esse papo, meu irmão. A gente não está falando de subir ou não subir. O Rica, em momento algum, falou isso. O Rica falou de como ser tratado por uma pessoa que está prestando serviço. Eu acho que isso aí varia se o cara é entregador ou qualquer outra prestação de serviço. O mínimo que se exige, né, Bruna? É respeito, né? Sim, com certeza. Eu acho que depois da... Eu não sei, eu agora não vou lembrar, né? Como eram as regras antes da pandemia. Mas eu acho que na pandemia ficou muito comum o entregador ir até a casa, deixar na porta, né, do apartamento, da casa. Então, eu não sei se as pessoas, pelo menos aqui no Rio, né? Porque ainda assim é muito comum entregar em mãos, subir no prédio, enfim. Eu não sei como são em outros estados, acho que não é comum, né? Pelo que eu vi em alguns comentários, mas aqui no Rio é comum. E ainda assim, a questão toda, né, não foi essa. O problema é que usaram isso, né, para rotular, para tirar o Rica, né, como uma pessoa mimada, uma pessoa que não valoriza o trabalho alheio. Rica Então, e eu mimada entendo, ótimo, assim, a questão dele, porque se 90% dos entregadores sobem para entregar o pedido dele, é óbvio que ele vai estragar quando um percentual mínimo não faz o mesmo. E vamos fazer um comentário aqui. Vamos fazer um comentário aqui, de parênteses aqui, já que não tem ninguém ouvindo a gente. Rica com aquela forma física de atleta dele. Você acha que quantas vezes por semana ele pede no iFood, hein? Pois é. Será que se levantar a ficha criminal dele lá no iFood vai ter muita reclamação? Eu acho que é pouco provável. O iFood deve gostar dele, de ter ele como cliente, né? Porque mas não, Rica, ele não tem cara de quem cozinha. Não tem cara. Acho que quando ele faz o miojo, ele tá. Na noite gourmet dele, ele faz o miojão dele, né? Não imagino nem ele fazer um miojo. Não dá. Mas olha só, Bruno, deixa eu inverter aqui a situação. Agora eu quero te provar, e você que está acompanhando a gente aí, não deixa de meter o comentário, eu quero ouvir tua opinião, tá? A gente hoje não está ao vivo, em breve estaremos ao vivo também, a gente vai poder trocar ideia aqui, bater papo sempre que necessário. Mas eu quero ver teu comentário. Depois, se deixar seu comentário aqui, a gente vai conversar e vai trocar ideia posteriormente. Mas eu vou trocar a chave aqui e vou te provar que a intenção da galera lá da redação, os meus coleguinhas, era de rotular mesmo. Deixa eu inverter a situação. Vamos imaginar o seguinte: o entregador chegasse lá na portaria e falasse: eu vou subir para entregar a entrega para o senhor Ricardo Perrone. E o porteiro falasse: não, você não vai subir. Você vai ter que ficar aqui. Porque o Rica exigiu que ele tenha que pegar aqui. E o entregador falasse: não, eu quero subir, eu faço questão de prestar um bom serviço, eu vou subir o elevador. Você está proibido de entrar aqui no prédio porque você é um entregador do iFood. Aí o cara fizesse uma denúncia. Como é que seria a repercussão da mídia numa situação dessa, Bruno? O que você acha? É uma questão de opinião. Você está sendo... Eu acho que, é claro, né? O Rica, ele expôs essa situação, mesmo sem dar nomes, sem rotular. Não, independente que seja o Rica, não estou falando... Independente de quem seja. Vamos tirar agora. O Rica vai ser um exemplo do dia, não tem jeito. Pois é. E porque depois esse entregador apareceu falando que ia processar, né? E aí vem, porque ele me humilhou, me senti humilhado, que ele não valoriza os entregadores. Mas o Rica, em momento algum, humilhou o cara, aliás, não humilhou. Pelo contrário. Contou ali uma situação, não deu nome pro rapaz, né? Não deu data também. Então, o cara que se expôs. Tá? Exatamente. E se fosse o contrário, né? Se fosse também o Rica falando disso no podcast, ia acontecer a mesma coisa. Um grupo ia pegar o exemplo, né? E ia fazer a mesma manchete. Blogueiro, bolsonarista da extrema-direita, porque hoje em dia não existe um lado, né? Direita, esquerda, não existe centro, ou você é extrema-direita ou extrema-esquerda, para alguns. Exatamente. Então, se você não é de esquerda, você é extrema-direita. E aí logo vem o combo. Então, o Rica, por ser uma pessoa que
expõe muito a sua opinião, está sempre nas redes sociais, né? Tem bastante seguidor, então ele acaba incomodando algumas pessoas. E aí resolveram pegar ele para ser a bola da vez. Independente do caso do cara subir, ter subido porque o Rica pediu, ou nessa outra hipótese, né, de não ter subido porque o Rica determinou dessa forma, ele ia ser condenado de qualquer jeito pelo tribunal da internet. Concordo 100% com você, diria até mais, Bruno. Diria para você que ele seria chamado de racista, preconceituoso, porque está impedindo o acesso de um trabalhador ao seu prédio, estaria se colocando acima dele, estaria se colocando elitista. Como elitista, porque o cara não pode entrar no apartamento dele. Mas eu tenho certeza, o roteiro estava pronto. Se fosse uma coisa contrária, uma coisa parecida com essa. Branco então, privilegiado. Totalmente. Então eu tenho certeza absoluta que qualquer coisa que o Rica tivesse falado, qualquer coisa que ele estava mencionado, ele seria pego ali, porque a gente sabe que a intenção de quem está do lado de lá, e agora a gente está aqui se expondo também, mostrando a nossa cara tapa, justamente para... Mostrando a cara tapa, olha aí. Eu associei logo. Para quem não sabe, o programa do Rica é cara tapa. A gente está aqui também trazendo isso, mas porque a gente está cansado, a gente está com a paciência esgotada de ver tanta manipulação, tanta forma equivocada como as notícias são expostas, como é que as coisas são trazidas, e tem hora que enche o saco, né, Bruno? A gente está se sentindo cada vez mais sufocado por esse tipo de manipulação. Né? E eu pelo menos já percebi, acredito que você também, né? Muitas pessoas, elas não leem elas não leem a notícia, elas só leem a manchete. Então, saiu uma manchete lá no Twitter. Como é que a manchete do Rica estava vindo? Rica Perrone, ou jornalista, né? Ou, enfim. Blogueiro bolsonarista, agride motoboy por ter exigido que ele subisse ao seu apartamento. E aí, quando você vai ler, não é bem assim. Se houve alguma agressão, foi verbal, né? E de ambas as partes. Assim, para cada ação há uma reação. O cara foi petulante com ele, deu uma resposta atravessada e ele retrucou. Eu acho que uma pessoa, quando está com a cabeça quente, né, é normal, às vezes, perder a paciência. Claro. Mas o motoboy, nesse caso, foi totalmente a vítima e o Rica foi totalmente o agressor. Né? Cuidado com o que você fala, porque vão pegar esse corte aí, só você falando isso, vão falar, olha aí... Ai, meu Deus, aí eu vou ser processada. Vai ser processada, com razão. A amiga do Rica fala que ele... Exatamente. Então, exatamente. Mas você que não acompanha a imprensa a fundo, é exatamente assim que as coisas funcionam. A gente pega um pedacinho, tipo uma frase dessa que a Bruna falou, e eles fazem isso. Então, a ética fica de lado, a moral e os bons costumes, como a gente espera de jornalistas, são tratados dessa forma. E outra coisa... Eu posso até dar um exemplo, né, de uma pessoa que, na verdade, é o exemplo mais básico, né? Eu até vou dar a chance de você acertar de quem eu vou falar. Uma pessoa que foi muito perseguida nos últimos anos aí pela imprensa e várias manchetes eram distorcidas. Eita! Tem mais alguma dica? Ele já foi presidente? Ele ainda não? Como é que foi? Depois dessa dica aí, seria Bolsonaro? Eu acho que ninguém foi tão perseguido quanto o Bolsonaro. Inclusive, eu li um comentário que eu achei interessante, né? No Instagram. Comentário de uma usuária qualquer. Você não odeia o Bolsonaro, você foi induzido pela mídia a odiar o Bolsonaro. Exatamente. E eu comecei a perceber isso em 2018, quando começava a rotular ele de diversas coisas. E aí eu pensei, pô, será que esse cara é tão ruim assim? Tão eu vou ruim pesquisar assim. um pouco. E aí, no primeiro vídeo que eu joguei lá no YouTube, Bolsonaro, homofobia. Eu vi um vídeo dele com aquele... Clodovil, né? Pode ser, o Clodovil Hernandes? Estilista? Isso. Sim. Já até faleceu. Sim. E ele falando ali no plenário com o Clodovil, mas de forma tão educada. Eu até pensei assim, como esse cara pode ser esse homofóbico que a mídia tanto fala?
Então aí eu passei a ter meus 2 pés atrás. Pois é. Porque você é uma pessoa 2 que tem pés atrás com a mídia, né? Pois é, você é uma pessoa que tem o senso crítico apurado e faz, mas infelizmente 90% da nossa população não está com esse nível de entendimento poxa, e basta você entrar em qualquer momento aleatório, você vai ver, ou tá falando bem da galera da esquerda, ou tá detonando o Bolsonaro. Abri agora aqui meu celular aqui, você vê, e já tá aqui, ó, na capa aqui, a galera exaltando a boa relação de Lula com os Estados Unidos. Caramba, gente, a gente sabe que não é assim, é para botar para cima, é para levar. Se eu comparar, boa pauta para a gente tratar de repente no próximo programa, Bruno. A gente tratar, comparar o tratamento que a imprensa está dando para o desempenho do Lula e com o que foi feito com o Bolsonaro nas edições passadas, você vai ver que o tratamento é oposto. Independente do Bolsonaro, conteúdo. parecia, né, que estava todo mundo diariamente um velório. Assim, com raiva, né? Uma cara de tristeza. Com Lula, parece que as pessoas já falam assim com uma leveza. O amor venceu, né? E aí você começa a pensar, essa é a mídia imparcial, essa é o veículo de comunicação que vai passar as notícias do dia? Infelizmente é assim que a maioria das pessoas são informadas, né? A gente tem que levar em conta que você, que está, por exemplo, tá aí assistindo a gente, você é uma pessoa tá aí do topo da pirâmide, tem acesso à informática, tem acesso à informação, acesso à internet. Muita gente do povão, lamentavelmente a realidade do nosso país essa, não tem esse tipo de privilégio. Então sinta-se sim um privilegiado do topo da pirâmide, porque nem todo mundo pode fazer isso que você está fazendo aqui agora, que é buscando informação alternativa, não apenas dos donos da verdade, como a gente está acostumado a ver por aí. Então, hora que a gente sabe. E, infelizmente, muita gente que tem acesso, que pode buscar mais informações, acaba sendo contaminado por essas notícias falsas. E aí falam que o lado oposto é que quem propaga notícias falsas, né? A gente não pode nem condenar a pessoa humilde, a pessoa que às vezes votou no Lula, né? Porque esse tipo de informação não chegou até ela. Né? Uma informação... Não vou dizer assim... o Bolsonaro é um santo, o Lula longe disso, tem várias críticas aí todo mundo, né? Mas a parcialidade, como as informações são passadas, para quem não tem tempo de buscar ir mais a fundo nas pesquisas, é o que me incomoda. Forma como passa a mensagem para Exatamente. A gente acaba... vai saber ler a manchete. A gente acaba criando personagens como aquele que tá viralizando. Eu não sei se você que está assistindo a gente viu recentemente, tem um vídeo que está viralizado aí de um rapaz, um cidadão, que fala que não gosta do Bolsonaro porque ele é fascista. Aí pergunto para ele o que é fascista. Você que me mandou, inclusive. O que é fascista? Aí ele, não sei, mas ele é fascista. Como assim você não sabe? Tá chamando? Porque eu tenho liberdade de expressão. Eu posso chamar ele do que eu bem. Caraca, velho, meu irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. Quer dizer que liberdade de expressão agora é isso? Não é bem assim, não. Eu até falei um dia desses lá no meu Instagram e já tinha te falado que a liberdade de expressão, ela não é absoluta. Claro. Só que não cabe ao Estado te censurar. Censurar de forma prévia. Igual o documentário lá do Bolsonaro, que censuraram a Brasil Paralelo. Isso aqui pode influenciar nas eleições. Não vamos passar até acabar nas eleições. E depois que você assiste ao documentário, você vê que não tem ligação alguma assim, com o PT, por exemplo. Então... Bruna, seria mal comparando aqui, o leigo falando para uma advogada. Seria mal comparando eu ser preso por... Provavelmente eu invadir a casa de alguém e assaltar a casa de alguém. Mais ou menos isso, né? Eu acho que você vai assaltar aquela pessoa, então eu vou te prender porque eu tô achando que você vai ser presa. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Eu acho que você vai cometer um assalto, então eu vou te prender. Aquele cidadão ali, o que ele tá fazendo parado no meio da rua? Você pode estar esperando um transporte. Mas eu nunca vi ele nessa quadra, suspeito, hein? Ele tá olhando muito para aquela casa. Às vezes estava olhando para a mulher que estava... Você estava olhando para a mulher que estava ali de lingerie, não estava com má intenções.
passa a polícia, você vai preso porque suas atitudes estão muito suspeitas. Pois Mas eu não tudo fiz bem, nada, não vou fazer nada. Não tem nada aqui, uma faca, uma arma, não interessa. Que seja averiguado, que seja investigado, ok, beleza, mas prender o cara antes dele cometer o crime, eu acho que é meio bizarro, meio assustador até. E é o que, infelizmente, está se tornando realidade e rotina aqui no Brasil. Uma outra coisa também que preocupa é se algumas questões são proibidas de falar, né? Isso aí está instigando muito o ódio nas pessoas, então não pode ser falado, não pode contestar nada sob pena disso causar um movimento muito grande de ódio nas pessoas. Mas quem vai determinar isso? Exatamente. O problema todo é esse, porque o que é causar ódio? Não sei, é você ficar indignado com... Eu tenho até medo de falar causar ódio? coisas, olha a pergunta que você fez, eu vou te devolver essa pergunta. O que é causar ódio? É você falar algo que você pensa ou você proferir uma sentença que a maioria da população acha injusta? É uma pergunta. Então, você que está aí acompanhando a gente, o que você acha que é causador de ódio? Acho que, na minha opinião, é a segunda opção. Então, e outra coisa... Isso é muito relativo, porque... É relativo, exatamente. A prisão do Lula, né, naquela época, causou muita indignação na esquerda. Claro. A inelegibilidade do Bolsonaro agora está causando muita indignação na direita. Claro. A direita vai lá e se manifesta. Né? Sem dúvida. Absurdo e tal. Agora, é proibido se manifestar? Não é. Exatamente. E outra coisa... pode falar. Não, o que eu entendo que nós não podemos fazer, né, é instigar ódio, por exemplo, fazer apologia ao nazismo. Isso não pode ser realmente feito. Agora, você contestar o presidente, a contestar o sistema judiciário, eu não vejo problema algum em fazer isso. Isso que eu ia te perguntar. Porventura, né? Você ofendeu um ministro qualquer. Você não vai ser censurado. Se o ministro se sentir ofendido, vai caber a ele entrar com uma ação de reparação civil, pedir uma indenização. Você pode ser processado também, né? Denunciado por difamação, por calúnia, se você atribuir algum crime a essa pessoa. Então, isso assim, você ainda vai estar dentro do seu direito de expressão, mas você vai arcar com as consequências, porque como eu falei no início, os direitos não são absolutos, né? Exato, claro. E aí, Bruno, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Você me responde dizendo se eu estou certo, se eu estou errado, e não precisa dar sua opinião se você não se sentir confortável para isso, tá? Fica à vontade, porque eu sei que você é um profissional do meio jurídico, mas eu acho que não é nada demais. Estou pegando até uma carona do Evandro, outro amigo nosso, inclusive recomendo o podcast dele, lá eu Entendi Direito, que ele traz justamente esse juridiquês todo trazendo para o português. Quem quiser acompanhar, recomendo Entendi Direito. A loguinho azul com a balancinha amarela, com o microfonezinho. Vale muito a pena. E ele traz esse questionamento. Por que o jurídico, por que o Poder Judiciário não pode ser questionado? Ora bolas, se você vivesse no século XVIII e questionasse a escravidão, provavelmente nós estaríamos vivendo sob o regime escravocrata até hoje, se ninguém tivesse questionado o posicionamento jurídico. Por que a gente não pode questionar as decisões jurídicas? A gente não pode ir contra elas, pelo menos é o que eu acredito. Você não pode ir, eu sou transgressor, vou fazer a minha lei e ponto final. Mas questionar de uma forma legítima e educada, eu acho que não tem nenhum crime nisso aí, ou tem? Olha, se existe, eu não sei. Porque até onde que eu saiba, nós podemos questionar. Tanto que se eu tenho um recurso para ser julgado no Supremo Tribunal Federal e eu não concordo com a decisão, eu posso embargar, né? Eu posso... uma hora esse processo pode até acabar, mas eu posso não me dar por satisfeito, posso discordar da decisão. Até porque o próprio recurso é um sinal de insatisfação, né? É um sinal de que eu estou questionando a decisão jurídica. Então, porque o Supremo ele acaba sendo a palavra final, né? Uma das últimas instâncias. Então, a gente fica um pouco mais limitado em relação a recursos. Vou até falar aqui de um juízo de primeiro grau, né? Você perdeu uma ação.
Você então vai recorrer, óbvio. Você se perdeu a ação e está recorrendo, você não concorda com o posicionamento ali do juiz. Então, é óbvio que você não vai xingar a pessoa no seu recurso, falar, cara, que decisão imbecil, que idiota. Claro, e realmente você está pedindo para ser processado. Você não está questionando, você está ofendendo. Você tem, exatamente. E você tem todo o direito de, eu não concordo com a decisão, Sua Excelência, por causa disso, isso e isso, acho que o caminho certo é esse. E aí vai caber uma outra, né, instância analisar para ver se você de fato tem razão ou não tem. Claro, lógico. É tão óbvio, né, que a gente está falando aqui, mas hoje em dia no Brasil parece que as coisas óbvias estão sendo complicadas aí de serem compreendidas. E você que está nos assistindo mais uma vez, eu vou pedir para você agora, para tudo que você está fazendo aqui, mete o dedo no like, cara. Custa nada para você, é mole. Se inscreve no canal, obviamente. Vou deixar também os nossos Instagrams aqui para você seguir. Segue principalmente a Bruna, que ela tem ótimas dicas jurídicas lá no perfil dela. Segue, pode seguir. Tá aqui, @calvoso aqui do lado. Que vale a pena, e o CCB também, obviamente, não deixa de seguir o CCB, e o nosso @ também, né, o Bruninha, o Pode Direita, que é específico aqui do que a gente vai trocar ideia, bater papo, e é muito importante, não me canso de falar para você, por favor, não esquece de dar essa forcinha pra gente, que para você não custa nada, e pra gente ajuda pra caramba. Olha só, fazer uma mudança aqui de chave, até pra gente trocar uma ideia, mais uma vez falando, não estou aqui questionando postura pessoal de ninguém, até porque eu passo a ter críticas também. Mas ontem, você principalmente que é do Rio de Janeiro, acompanhou de perto aí a confusão que o dirigente do Flamengo, Marcos Braz, se enfiou. Ele estava passeando num shopping com a filha e começou a ser ofendido, diz ele que foi ameaçado. Confesso que não vi ameaça, mas eu vi sim ele sendo ofendido. Por torcedores do Flamengo que estão insatisfeitos com a situação do clube, vivendo aí, que perdeu para o São Paulo recentemente, está na final do Copa do Brasil em desvantagem. Tem muito flamenguista aí que tá preocupado, tem muito flamenguista aí que tá com a cabeça inchada, enfim. Mas tem os radicais, esse sim de extrema radicalização. Exatamente, foram lá em cima do Marcos Braz, cobraram pessoalmente, obviamente ele não gostou, estava acompanhando da filha, e houve ali aquele entreveiro todo ali, chegaram às vias de fato, e a confusão foi instalada no Barra Shopping, shopping aqui, que é o maior shopping do Rio de Janeiro, muito frequentado, foi uma confusão danada, enfim, mas eu não estou aqui para entrar nesse debate, né, Bruno, até porque a gente não está num canal esportivo, porém, a situação é a seguinte: a comoção social se deu por causa da situação do Flamengo. Mas vale lembrar que o senhor Marcos Braz é vereador pela cidade do Rio de Janeiro. E estava passeando ali ontem foi terça-feira, passeando no shopping no horário comercial, onde, em tese, ele está sendo pago para estar representando o povo do Rio de Janeiro. O questionamento todo começa daí, que não foi a prioridade ali da maioria do pessoal que estava assim questionando o desempenho do Flamengo. E aí papo vem, e se levantou esse ponto aí. E aí a imprensa, mais uma vez, resolveu levantar a bandeira. Descobriram lá que ele é do PL, partido da extrema-direita, segundo a imprensa, e aí pronto, caíram de pau em cima do Marcos Braz. O que acontece? Descobriram que ele marcou presença no plenário da Câmara dos Vereadores, quando na verdade ele estava no shopping. E aí pronto, já virou verdade, já virou sem discussão, o cara tá burlando a situação, e aí justiça seja feita. Foi uma matéria muito bem feita pelo Globo, né? E aí eu tenho que te dar o chapéu. Foi o único veículo de comunicação que falou, como eu falei no início, quando tem que elogiar, a gente elogia, que a coisa não é bem assim. A coisa não é do jeito que está sendo tratada pela mídia em geral. Os vereadores da cidade do Rio de Janeiro têm sim essa possibilidade de fazer a sua presença virtual entre meio-dia e as 16 horas. Eles podem fazer isso através do aplicativo lá deles lá. Acontece que quando ele não se apresenta até as 16 horas, essa presença é anulada, coisa que aconteceu com o Marcos Braz. Então, gente, vamos ter bom senso
e pesquisar antes de acusar as pessoas, antes de falar coisas erradas. Eu, particularmente, acho que um vereador deveria estar, sim, no seu gabinete, trabalhando, não passeando no shopping, seja lá por motivo que for. Mas acusar uma pessoa de forma injusta, Leviana. exatamente, é no mínimo, vou falar aqui o português, claro, uma sacanagem, né, Bruno? Talvez ele não tenha confirmado a presença após as 16 horas por ter se envolvido Não, lá na briga. a confusão foi às 17, tá? A confusão foi às 17. Ele perdeu realmente a presença virtual dele lá. Isso é fato. Tá, mas isso de marcar presença, né, virtual, mas ter que ir até o local físico, eu não sabia. Pois é, porque não saiu em lugar nenhum. Só saiu em uma matéria que ficou pouquíssimo tempo destacado e depois sumiu. Se a gente procurar aqui na internet, você vai encontrar. É porque o foco, né, não é mais o foco ali era um político do partido do Bolsonaro. É isso. Né? É isso. Dirigente, né, do Flamengo. Dirigente do Flamengo, que bateu no torcedor. E assim, eu não tô aqui agora defendendo ele, tá? Também não vou crucificar o torcedor, mas nós pegamos fragmentos. Eu vi um vídeo muito mal gravado, inclusive, né? Do torcedor falando com ele, mais filmavam o chão do que a situação em si. Mas não deu continuidade nesse vídeo. Depois eu vi uma parte do final da confusão, depois o vi, né, saindo de perto do rapaz. Então não sei quem começou. Eu estou sabendo de tudo de forma muito superficial, mas é claro que assim, eu entendo a indignação de qualquer flamenguista, como flamenguista, eu compreendo, mas óbvio que o caminho não é pegar um dirigente e agredir. Você pode ali falar, pô, dá para mudar o time, dá para mudar o treinador, agora xingar, ou então ficar perturbando a pessoa, sabe aquele estado, água mole em pedra dura, tanto basta que fura? Então também não vai testar a paciência dos outros, né? Exatamente. Ofender também, é conversar, é criticar de forma educada, eu não vejo problema algum. E pelo visto as coisas ali desandaram. Agora, de quem foi a culpa eu não sei. Totalmente, mas é aquilo que eu te falo. É óbvio que se a gente parar para pensar friamente, a gente tem que questionar primeiramente a postura de um vereador, que deveria estar ali. Devemos também questionar a postura da nossa sociedade, que se preocupa muito mais com o desempenho do Flamengo que com o desempenho político dos seus representantes, que até então o cara não foi questionar ele. Ô, Marcos Braz, por que você está aqui e não está lá na Câmara dos Vereadores? Olha, em relação a isso, eu sou de Niterói, então ele não é meu vereador, tá? Eu vou aqui responsabilizá-lo como dirigente do Flamengo. Sim, senhora. A galera do Rio que cai em cima dele. Quem votou nele também, e quem não votou também, porque o vereador ele tem que atender a população. Exatamente. Isso é uma coisa, inclusive, que eu bati papo com, não sei com quem agora estava falando. Falou, pô, mas você tem que cobrar do cara que você votou. Não tem que cobrar do cara que eu votei, não. Tem que cobrar de todo mundo. Ele tá ali. Se o cara que eu votei não foi eleito, quer dizer que eu tô isento? Então, agora não me preocupo mais. A bola tá... Não, tem que cobrar de todo mundo. Isso aí não existe. Às vezes, quem você votou, botou lá, tá fazendo um monte de besteira. Você vai ficar o quê? Continuar apoiando ele? Você vai analisar qual vereador tá ali mais condizente com o que você acredita, que você busca de projeto para a sua cidade, né? E talvez apoie mais. Ou então cobra. Por que você é louco, falou que ia fazer A e tá fazendo B? Não voto mais em você. Pronto. Duvido que não vai ficar com tô preocupado, daqui a 2 anos, 3 anos eu tô fora, não posso. Ano que vem tem eleições. Pois é, no mínimo a pulga atrás da orelha ele vai ficar. Então vale a pena sim ter esse tipo de questionamento, esse tipo de cobrança sadia, normal, que qualquer cidadão tem o direito de fazer isso e até obrigação, né? Mas cabe de cada um. Então, primeiro a gente questiona o fato de um vereador estar passeando no horário que teoricamente é um horário de trabalho. Segundo, vamos questionar assim a postura da sociedade que se preocupa mais com o Flamengo do que com o desempenho, as obrigações políticas de um representante dele, que isso também é um fato a ser criticado. E, obviamente, a forma como o torcedor foi lá criticar o dirigente do Flamengo, porque imagina você passeando com a sua filha num shopping, certo ou errado, não estou entrando nesse mérito, e o cara começa a te cobrar, isso aqui, uma hora você perde a paciência e acontece esse tipo de reação. Não estou falando que
violência é o caminho correto. Mas você entende o cara perder as estrebeiras num momento como esse. Entendemos, mas não concordamos, que fique claro. Não somos a favor de nenhum tipo de violência. Nem verbal, nem física. Né? Você pode ali... Ô, Marcos Braz, olha só, o Flamengo tá uma droga, hein? Agora, ficar ali, tá bom. Quer falar mais isso? Eu duvido que se tivesse sido uma crítica. E digo mais, já trabalhei com o Marcos Braz também. Já fui da equipe dele. É um cara, putz, assim, figuraça, assim, claro, deve ter lá seus jeitos de ser, ele é um cara bem peculiar, estourado, assim, mas é um cara gente boa, cara, gente boa. A verdade é que o Flamengo já está passando por umas situações, assim, campo, fora de campo, né, umas situações tenebrosas há muito tempo, então, tranquilo, o Marcos Braz não deve estar. Claro que não, lógico que não, mas não tem a menor dúvida, conhecendo a figura que duvido, mas a gente tem que questionar esse tipo de coisa. Bruninha, agora, eu só vou destacar uma questão aqui do caso de ontem, que eu li, eu também não sei até onde é verdade, né? Mas as pessoas falaram que alguns seguranças ajudaram o Marcos Braz a bater no rapaz, no flamenguista. Não duvido, não duvido. Então, mas segurança dele. Do shopping. Bom, não sei. Mas as aí, informações... aí vai esse... Vai no disse-me-disse, a gente não tem prova. Telefone sem fio, a gente não... Os cortes, assim, das pessoas que chegaram, o que aconteceu? Aconteceu uma briga aqui com o dirigente do Flamengo. Aí a pessoa que pega aquilo ali na hora, narra do jeito que ela quiser. Inclusive, porque aí a gente está entrando numa seara diferente até, tem um corretor de seguros que estava junto com ele lá, que está sendo ameaçado de morte pelas torcidas organizadas, que estão aí se demonstrando serem, na verdade, verdadeiras facções criminosas, porque para quem ameaça de morte ou de agressão uma pessoa, a gente não pode tratar de uma forma diferente do que isso. Então, ele está sendo ameaçado, não estou entrando mais uma vez. Amigo do... Ele estava junto ali e dizem que ele é a segurança dele também. Então, ele agrediu e xingou a tal da torcida organizada, enfim. E aí está gerando mais bafafá ainda. E ele está sendo ameaçado de morte, está sendo ameaçado de violência. Como eu disse, não estou aqui defendendo ninguém, mas ameaçar alguém é coisa de quem realmente não é... Pessoa que usa do Flamengo, né, para fazer o mal. O time não é... Assim, a pessoa só precisa de um pretexto para matar alguém, para bater em alguém. Né? Exatamente, coisa que a gente não pode aliviar de jeito nenhum. E aí, para a gente concluir esse tema, hoje a gente já vê alguns internautas, alguns blogueiros, a galera que gosta de botar aquela pimentinha, lá das manchetes, mais uma vez a galera que curte manchete não entra nos debates, estavam lá aquelas análises. Político do partido bolsonarista agride, pronto, virou a galera da violência, mais uma vez, associando a imagem do ex-presidente Bolsonaro. A extrema-direita fascista perseguindo a esquerda. Proletariado. O proletariado. Exatamente. Aquele papo que a gente está cansado de ouvir. Você concorda com a gente? Acha que a gente está falando besteira? Se estiver achando que está falando besteira, bota aqui no comentário também que a gente quer ouvir sua opinião. Afinal de contas, ninguém aqui é o dono da verdade. A gente quer trocar essa ideia. Em breve estaremos ao vivo também. Eu e Bruninha batendo papo com todo mundo aqui. Bruninha, 44 minutos, o juiz vai apitar o final do primeiro tempo, mas voltaremos aqui se Deus quiser, né? Isso aí. Então, fica ligado aqui, com muita frequência estaremos aqui, 2 vezes por semana pelo menos. A gente vai estar batendo papinho, trocando ideia com vocês. E se você não achar que seja muito complicado, aperta o dedo no like, se inscreve no canal. Não custa nada, hein? Não custa nada, tá em promoção hoje, inclusive. Hoje tá de graça. Dê um like e ganhe uma entrevista com alguém bem legal. Não entrega o ouro que a gente vai trazer um monte de novidade. A Bruna tá se antecipando aqui porque ela... Ai, não sabia que era surpresa. Aí, já surpresa. Não estragou nada, não. Tá de boa. Inclusive, você que tá vendo a gente aqui pelo CCB, o @direito, né? Fica ligado que tá com um monte de novidade chegando aí. Já tá, Daniel Camilo tá de volta aqui no canal. Tá bombando. Fátima Riff e Zé Carlos Maciel estão preparando aí uma sequência de novidades no programa noturno que vai bombar. Esse eu tenho certeza que vai bombar.
tá? Tem mais novidade aí, programa até pra galera que mora lá nos States. Se prepara aí que vai ter coisa boa pintando no canal. Fica ligado, acompanha a gente lá no Instagram, ccb/USA, tracinho USA, tá? E vai ficar ligado aí em tudo quanto é novidade que tá rolando por aqui. Bruninha, muito obrigado. E até a próxima, vamos falando sempre. E acredito que vai ser muito bom para todos aqui o nosso projeto. Já posso falar um pouco? Deve, vai, Tá, fala. Nós queremos trazer vários convidados legais, queremos fazer algumas pesquisas na rua, né? Fazer um corpo a corpo, saber o que as pessoas comuns estão pensando, as pessoas fora da internet. Então acompanhem, porque vem muita novidade por aí. Isso aí, Bruninha mandou bem, isso aí. Valeu, galera, obrigado a você. Se não deu like, não esquece de meter o dedo no like, se inscrever no canal, aquele papo de sempre, comentar e compartilhar com seus amigos. Obrigado, valeu, Bruninha. Beijão. Beijo, Tchau, tchau. até a próxima.